Olá, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre módulo ou valor absoluto de um número racional. Esse conteúdo está lá na página 121 do livro de vocês. Bom, nós já estudamos módulo no primeiro trimestre, no comecinho, do ano. Nós estudamos o módulo de um número inteiro, módulo de um número natural. E vocês sabem que o módulo de um número é aquela distância desse número, desse ponto, até a minha origem. E agora nós vamos então aprofundar para os números racionais. Então aqui eu coloquei para vocês, e tem também lá no livro de vocês, uma reta, Essa reta aqui tem alguns números que são naturais, outros números que são inteiros, e também nós temos aqui números racionais, certo? Que são aqueles números que são escritos na forma de fração. Então, nós colocamos aqui, lá no livro de vocês, lá no ponto A tem menos 5 meios. E lá no ponto B tem mais 5 meios, ou 5 meios positivo. Então, veja bem, o que seria um módulo? Vocês já sabem bem que o módulo é a distância desse número até o zero. E aí eu sempre falo para vocês, não existe distância negativa. Você vai para Maringá, você anda 80 quilômetros, Você percorre 80 quilômetros. Não tem como você ir para Maringá e falar assim, eu percorri menos 80 quilômetros. Então, a distância nós falamos sempre que é um valor positivo. E o módulo, então, é esse símbolo aqui, desses dois tracinhos e o número aqui dentro. Então, sempre que um número está no módulo, ele sai desse módulo positivo, porque eu estou tratando de uma distância, E distância sempre positiva. Qual é a distância do ponto A até zero? Bom, nós temos aqui o ponto A, ele vale menos 5 meios. Mas a distância não seria menos 5 meios, A distância seria 5 meios, que é positivo, porque nós estamos tratando de distância. A mesma coisa acontece para o ponto B. O ponto B é 5 meios positivos, Ele também vai sair do módulo positivo. Então, aqui, por exemplo, nós temos 5 meios. Então, quando eu tenho um número dentro de um módulo, eu estou, então, representando uma distância desse ponto até a origem. Vamos lá para a página 121, que nós vamos falar um pouquinho do oposto ou simétrico. Essa palavrinha ali já é conhecida de vocês também, nós trabalhamos oposto e simétrico, Oposto ou simétrico. Vocês vão lembrar que o oposto de um número, por exemplo lá, o oposto de menos 6, oposto, de menos 6 é mais 6. Então, chamamos de números opostos ou simétricos os números que são representados por pontos que estão à mesma distância da origem. Vou desenhar aqui a reta para vocês, olha lá. Então, aqui nós temos 0, 1, 2, menos 1, menos 2. E olha só, se eu quero saber o oposto de menos 2, é o que está lá do outro lado. Olha lá, o oposto de menos 2 seria mais 2. O oposto de 1 seria menos 1. Então, sempre o oposto é o número, se ele é positivo, torna negativo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Mas agora nós estamos falando de números racionais. Então, qual seria, por exemplo, vamos colocar aqui, o módulo, vamos lá, o módulo de menos 6. Falando aqui do módulo, então, se é módulo, eu coloco em módulo, Módulo de menos 6. Então, tudo que eu tiro do módulo, ele sai positivo. Nós podemos falar também sobre módulo, nós podemos falar valor absoluto. Olha lá, na letra B. Qual o valor absoluto, Valor absoluto de 10,3, ou 10 inteiros e 3 décimos. Então, qual é o valor absoluto? É o módulo também, tá, gente? Olha, 10,3.
Se está positivo, ele continua aqui positivo. Porque quando eu estou falando de valor absoluto e quando eu estou falando de módulo, eu estou falando de uma distância, ok? E agora aqui, o módulo de 4/5, olha lá, o módulo de 4/5. 4/5. Ele também trata-se de uma distância, então ele sai do módulo positivo. Vamos pensar lá no exercício número 11, que está trabalhando um pouquinho do oposto ou simétrico. Lá na página 121. Então, exercício 11. Então, nós temos lá. Escreva o oposto ou simétrico de cada um dos números a seguir. Letra A, 2,5. Vejam, é um número racional. Posso escrever na forma de fração. Mas qual é o oposto ou simétrico de 2,5? Menos 2,5, certo? Sétimo ano. Qual é o oposto ou simétrico de 10? Menos 10. Então, não confundam o oposto ou simétrico com o módulo ou valor absoluto, ok? Certo? Lá na página 122, nós temos aqui que determinar se alguns números eles pertencem ao conjunto dos naturais, que nós já conhecemos, são os números positivos, é um conjunto infinito. Se ele pertence ao conjunto dos inteiros, que também tem os números negativos, é um conjunto tanto que ele é infinito para o negativo, como ele é infinito para o positivo. E nós também trabalhamos agora, por último, o conjunto dos números racionais, que é aqueles números que são escritos na forma de fração, são as dízimas periódicas, são os decimais exatos, né? Então, no exercício da página 122, no exercício 1, nós vamos trabalhar alguns números e observar quais conjuntos eles pertencem. Vamos pensar aqui? Olha lá na letra A. Exercício número 1 na letra A. Então, eu tenho o meu número 3. Vamos, então, anotar aqui quais conjuntos esse número 3 ele pertence. Então, vamos lá. Ele é um número natural? Sim, né? Número positivo. Então, ele é natural. Ele é um número inteiro? Sim, né? Se nós pensarmos que o natural está contido dentro dos números inteiros, então, o 3 também é um número inteiro. Ele é representado pela letra Z. Inteiro, letra Z. E ele é um número racional? O que vocês acham? 3 é um número racional? Eu consigo escrever o 3 na forma de fração? Né? Consigo sim, porque eu posso considerar que todos os números eu consigo escrever dividido por 1. Então, eu poderia escrever assim, ó, 3 dividido por 1. Olha, escrevi numa fração. Então, ou seja, o 3 também é um número racional e é representado pela letra Q. Lembra lá na última aula que eu expliquei? Q de quociente, né? Racional de razão. Então, eu estou falando de uma divisão. Um número que eu consigo escrever na forma de fração é um número que eu consigo dividir, certo? Vamos pensar no menos 3 da letra B. Olha lá o menos 3. Ele é um número natural? Não, né? Por quê? Porque números naturais são números positivos, né? E o menos 3 é um número negativo. Mas ele pertence a um outro conjunto. Qual é? Conjunto dos inteiros, né? A letra Z. Inteiros. Posso falar que ele pertence ao conjunto dos racionais? Claro que eu posso. Olha, eu posso escrever o menos 3 dividido por 1. Então, ele também é racional, representado pela letrinha Q. E agora o zero? O zero. O zero, ele está em todos os conjuntos, né? Ele é natural, ele é inteiro e ele também é racional, considerando que eu posso escrevê-lo dividido por 1, certo? Agora vamos pensar nessa letra D aqui que tem um decimal exato. Olha isso, 0,3. O que vocês acham? Bom, 0,3 ele é um número natural? Qual é o pré-requisito para que um número seja natural? Ele não pode ter essa parte decimal, certo? Então aqui o 0,3 não é natural. Ele é inteiro? Muito menos, né? Não é inteiro porque tem essa parte com essa parte decimal, é 3/10. Se nós lermos esse número, é 3/10. E ele é racional? É sim. Por quê? Porque racional são números que eu escrevo na forma de fração,
são decimais exatos, né? São dízimas periódicas. Esse 0,3 ou 3 décimos eu posso escrever assim, olha, 3 dividido por 10. E 3 dividido por 10 pertence aos números racionais representado pela letra Q. Agora eu peço que vocês acompanhem lá na página 123, nós temos ainda, lá no exercício número 5, está falando o seguinte: transforme as frações em números decimais e classifique os resultados em decimais exatos ou dízimas periódicas. Então, lá na letra A tem 1/4. Olha, o que vocês terão que fazer então? Façam uma divisão, né? Quanto é 1 dividido por 4? 1 eu consigo dividir por 4? Não, né? Vamos colocar aqui o 0. 10 dá para dividir por 4? Dá 2 vezes, certo? 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 vai sobrar 2. Como eu já coloquei uma vírgula, só vou acrescentar um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, que número é esse, sétimo ano? 1/4 é equivalente a 0,25 e esse número é um decimal exato. Olha, nós terminamos a conta, o resto deu 0, certo? Vamos pensar lá na letra B, 1/5. Será que é um decimal exato? Será que é uma dízima periódica? Né? Letra B, 1/5. Vamos dividir o 1 por 5. Professora, não dá para dividir 1 por 5. Vamos colocar o 0 então aqui. 0, e vai ser 10. 10 dividido por 5 vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 5, 10. E terminamos aqui, deu resto 0. Então, eu posso falar que esse daqui é um decimal exato, né? Não tivemos ali uma repetição, ele não é um número infinito. E por último, vamos pensar na letra C. A letra C nós temos 4 nonos. Vamos pensar na letra C. 4 nonos. Como eu sei se esse número é um decimal exato ou se é uma dízima periódica? Vamos fazer a divisão. Novamente, 4 não consigo dividir por 9, vou acrescentar um 0 e vai tornar 40. 40 dividido por 9, 4 vezes 9, 36, certo? 40 menos 36, vai restar quanto? 4. E olha, vai começar um ciclo sem fim, né? Nós vamos começar a dividir, aqui vai dar 40 novamente, aqui 4, aqui 36, vai sobrar 4, e eu vou ficar o resto do dia aqui fazendo as contas e não vamos chegar no resultado. Por quê? Porque 4 nonos é uma dízima periódica, o período ali é 4, entendem? Então, aqui vai ser uma dízima periódica. Nós podemos ainda representar essa dízima 0,44444, ou com reticências, assim, com pontinhos, ou eu posso também colocar um símbolo em cima do período que está se repetindo, né? Tá dizendo ali que é o 4 que está repetindo para o infinito, certo? E aí nós vamos lá para a página 131 e agora nós vamos fazer operações com esses números racionais, certo? Nós vamos lá para a página 131. Como será essas operações? Então, página 131. Operações com números racionais. Então, vamos pensar. Nos anos anteriores, nós vimos a soma de frações, né? Nós já vimos alguma coisa de soma de frações. Por exemplo, se eu fosse somar lá 2/3 mais 4/3, vocês vão falar, muito simples, professora. Por quê? Quando os denominadores são iguais, nós vamos repetir o denominador e somar o numerador. Nós vamos somar, olha, 2 mais 4, 6. E 6 dividido por 3, se for divisível, tudo bem. Se não for, podemos fazer uma fração irredutível. 6 dividido por 3, 2. Mas, e
Se nós tivermos denominadores diferentes, como que nós vamos fazer essa soma? Então, professora, só sabemos quando o denominador é igual e quando o denominador é diferente. Então, vamos pensar lá na página 131, no exercício 1, tem a letra A. A letra A nós temos aqui 1/5 mais 2/3 mais 2/4. Vocês lembram lá no sexto ano que nós aprendemos o mínimo múltiplo comum? Aprendemos, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Bom, para somar essas três frações, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum desses três denominadores. Primeiro, então vamos colocar aqui MMC de 5, de 3 e de 4. Olha lá, dos três denominadores. Vamos começar assim. É bem tranquila essa conta, tá? Só temos que prestar um pouco de atenção porque são vários processos. Então, primeiro, vamos dividir por 2. O 5 eu não divido, o 3 também não, só o 4. 4 dividido por 2 é 2. Continuo por 2 porque eu tenho aqui ainda um número para ser dividido. Vamos abaixar os demais aqui, escrever os demais. 2 dividido por 2, 1. Agora já acabou os números pares. Vamos para o próximo primo. O próximo primo seria o 3, né? Então, 5 não dá para dividir por 3. Agora, 3 dividido por 3, 1. Repito meu outro número. E agora o próximo, para finalizarmos a nossa fatoração, então 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o que seria o MMC de 5, 3 e 4, né? O MMC de 5, 3 e 4 seria 2, que multiplica 2, que multiplica 13, que multiplica 5. Vamos pensar então quanto dá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. O que eu faço com esse 60 agora, professora? Bom, veja bem, o 60 é o mínimo múltiplo comum. São resultados que deverão aparecer aqui no meu denominador. Mas como, professora? Bom, veja bem, aqui eu tenho 5, mas tem que ser 60 aqui. Aqui eu tenho 3, mas tem que ser 60 aqui. E aqui eu tenho 4, mas tem que ser 60. Então, que número que eu multiplico aqui por 5 que eu consigo chegar no meu 60? Vamos lá. Entenderam? Por 12. Por 12, eu vou multiplicar o meu 5. Mas aí eu expliquei para vocês que tudo que vocês fazem no denominador, vocês precisam também fazer no numerador. Então, se eu multipliquei o meu denominador por 12, eu vou multiplicar o meu numerador por 12, certo? Então, aqui, primeira fração tá ok. Agora, vamos para a segunda. Que número que eu tenho que multiplicar o meu 3 para resultar no meu 60? Por 20, certo? Então, vou multiplicar por 20 aqui, vou multiplicar aqui no meu numerador também por 20. E agora, essa daqui. Que número que eu tenho que multiplicar por 4 para ser 60? E daí? 15, né? 15, olha, multiplico por 15, multiplico por 15. Está quase resolvido o nosso problema. Agora a gente vai fazer as multiplicações. Vamos lá. 1 vezes 12, 12. 5 vezes 12, então nós já sabemos que aqui vai dar 60, né? Mais 2 vezes o 20, 40. 3 vezes o 20, 60. 2 vezes 15, 30. E 4 vezes 15 também 60. Vejam, o que eu falei para vocês no início? Que quando eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o meu denominador e somo os meus numeradores. Então, quanto vai dar aqui? Vou manter o meu denominador e vou somar os meus numeradores. Aqui, 70, 40 com 30, 70, 82. Vejam, terminamos? Quase terminamos. Agora nós podemos fazer a fração irredutível. Por quê? Porque os dois números são pares, então eu sempre vou começar aqui a pensar no número. Vou dividir primeiro por 2. 82 dividido por 2, 41. E 60 dividido por 2, 30. Certo? E resolvemos, então, o nosso caso de soma de números racionais com denominadores diferentes.
Então, bem tranquilo. Então, eu acho primeiro encontro o meu mínimo e depois vou fazendo. Vejam que são vários processos, precisa prestar um pouco mais de atenção em cada processo para que não erre, né? E vamos então para a letra B. Olha lá na letra B. Nós temos lá 4/5 menos 6/8 menos 1/2. Mesmo processo. Professora, mas é negativo. Não tem problema. Vamos fazer o MMC. MMC de 5, 8 e 2. Então, vamos dividir por 2. 5 não dá para dividir por 2, repete. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Temos um número par aqui ainda, continuamos por 2, tá? Abaixo o meu 5, 4 dividido por 2, 2. 1 dividido ali, só abaixa, continuo por 2. E agora 2 dividido por 2, 1. E agora o próximo seria o 5, né? O 3 não dá para dividir ali, né? Então vamos para o 5. 5 dividido por 5, 1. Que número é esse, então, do MMC? Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Multiplico os fatores ali. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Olha só. Então, qual é a perguntinha que nós devemos fazer para a fração agora? Vamos olhar para o denominador e ter, assim, uma conversa. Olha, que número que eu multiplico por 5 que dá 40? Que número eu multiplico por 5 que dá 40? 5 vezes 8. Tudo que eu fizer no numerador, eu faço no denominador, certo? Que número que eu multiplico por 8 que vai resultar em 40? Que número? 5, né? Então, vamos lá. 5 e aqui também no numerador 5. É interessante vocês anotarem essas multiplicações, porque às vezes vocês podem se perder no meio do caminho achando que é um outro número, né? Então, sempre anotem, porque daí na sequência nós vamos fazer todas essas multiplicações. Que número que eu multiplico por 2 que resulta em 40? 20, né? 20. Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Menos 6 vezes 5, 30. 5 vezes 8, 40. E aqui, menos 1 vezes 20, 20. 2 vezes 20, 40. Aqui eu mais devo do que eu tenho, né? Na realidade, aqui eu tenho 32 sobre 40 e eu devo, posso juntar esses dois, menos 50 sobre 40. Se eu tenho 32 e devo 50, ainda eu fico devendo 18, certo? 18 sobre 40 avos. E aí eu estou quase finalizando. Vamos fazer a divisão. Vamos dividir por 2? Se eu divido por 2, vai ficar menos 9 sobre 20 avos. E essa seria a resposta final. Bom, sétimo ano, a aula de hoje foi essa. Estudem, escutem o vídeo novamente e façam as atividades. Tudo de bom!